ser uma crítica, uma releitura, um resgate até, inclusive, de muitas dessas práticas que haviam antes da formatação do cinema, conforme eu mencionei, né? Que nem foi o que a gente mencionou aqui durante a oficina, o caso da fantasmagoria, por exemplo. A fantasmagoria é um belo exemplo de uma referência que tem se resgatado muito atualmente. Se vê isso em trabalhos, por exemplo, de artistas como a Paula Barreto, sei lá, Kátia Maciel e tantos outros que usam dessas referências, desses pré-cinemas, para falar a respeito de uma evasão desse lugar de consumo ideal do cinema propriamente, para você falar a respeito do que se trata essa linguagem aplicada em outros contextos, né? Que é como se você precisasse desse espaço fora dessa caixa preta para você repensar, refrescar as ideias e ter uma certa reciclagem a respeito do que se produz em termos de audiovisual. E nesse sentido, a projeção mapeada tem sido bem interessante para os artistas e para os entusiastas desse tipo de arte, né? Eu me aproximei desse mundo por causalidade, assim. Eu trabalhava com publicidade, na verdade. Trabalhei alguns anos em agências de publicidade e meio que me desiludi com esse mundo de trabalhar em agência e com as diversas coisas que fazem parte da vida do universo publicitário. E aí eu passei a procurar por alternativas de como que um artista pode aplicar do seu trabalho e, de alguma maneira, usar de meios interessantes, realizar pesquisas interessantes, sem necessariamente se dedicar à publicidade ou enfim, práticas afins, né? E aí foi que eu caí em algumas produtoras. Eu comecei na Visual Farm, lá em São Paulo. Lá conheci muita gente que trabalha com tecnologias envoltas à interatividade, à projeção, enfim, a meios alternativos àqueles aos quais eu estava acostumado na publicidade, né? E dali para o meu trabalho pessoal com isso foi um pulo, assim, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar nesses lugares, eu entrei em contato com um monte de gente que até hoje me são referências muito caras. Também passei a investigar formas de eu mesmo poder resolver questões que para mim antes eram você resolvia de certas maneiras que já, ou seja, você usava de formas prontas, de soluções existentes para resolver as suas questões. Eu comecei a desenvolver as minhas próprias soluções. Então comecei a programar, comecei a me informar sobre como eu mesmo posso criar as minhas ferramentas e a partir disso obter resultados específicos dentro daquilo que me interessa. Um projeto, eu acho que eu poderia falar um projeto que foi bem marcante para mim, que aconteceu em 2009, que foi ter participado em conjunto com o Ricardo Palmieri, o Bruno Yost e a Paloma Oliveira, de uma instalação que foi feita no Vivo Arte Move, que foi um festival que rolava em BH, e a gente foi para lá para desenvolver uma instalação que ela era uma projeção de um mapa sobre um piso de um centro cultural lá de Belo Horizonte. E esse mapa, na verdade, ele expressava visões, uma determinada visão particular das pessoas a respeito de certos lugares daquele mapa. Então a gente fez uma oficina a respeito de
expressividade com meios móveis, então a gente pediu para que os participantes fizessem vídeos experimentais usando de celulares, câmeras portáteis, gravadores e coisas nesse sentido, e que produzissem coisas que de alguma maneira expressassem a relação delas com certos lugares que a gente apontasse no mapa. E isso depois, posteriormente, a gente mapeou esses vídeos, esses sons, imagens que foram todos produzidos nesse mapa central de BH, e a gente colocava um pequeno robô sobre essa projeção que, conforme ele passava por esse mapa, ele ativava esse material. E foi um trabalho muito bacana porque ele em primeiro lugar, ele foi acho que a minha primeira experiência com com esse ambiente da exposição enquanto artista propriamente. Ele é um trabalho que tem ele vem de um processo, né? Ele vem de uma construção que você faz com participantes de uma oficina que a gente realiza previamente. E ele é um trabalho que se encerra nessa instalação, que é uma instalação bastante interessante de se ver, assim, porque você tem esse pequeno robozinho andando por aquele espaço e ele é o editor, né? Ele é o responsável por te mostrar o que aquelas pessoas produziram naquele tempo referente àquele mapa, né? Então, foi um trabalho bem bacana que eu acho que a partir daí eu consegui estabelecer, digamos, uma referência para uma produção minha mesmo posteriormente. Eu acho que uma das coisas interessantes que a gente tem observado nos últimos anos é de que, para além de mídias novas ou meios novos ou enfim, coisas novas a partir dessas tecnologias, muito do que tem se feito é justamente no intuito de conectar meios, né? Fazer releituras de meios já existentes, reciclar perspectivas, paradigmas, determinadas formas como você vê, consome, lê ou usa alguma coisa. Eu acho que esse é o mais bacana dessa ideia de uma das principais propostas que surgem com esses meios tecnológicos mais recentes. É de que você consegue pensar em um mundo como uma interface. Tá? Quer dizer, aquela garrafa d'água, aquela garrafa de vidro, ela pode servir como um princípio de uma interface, ou um princípio de uma ação, um princípio de uma situação para a qual ela não é destinada, para a qual ela nunca foi pensada, mas que as tecnologias que a gente tem hoje permitem que a gente observe esse objeto como um dispositivo que tenha uma ação tanto enquanto objeto físico, utilitário, quanto um objeto virtual, quanto um princípio para um evento que acontece tanto fisicamente quanto virtualmente. Então, quanto ao que vai acontecer, eu não poderia ter a presunção exatamente de dizer, mas eu acho que se eu pudesse apontar alguma coisa, eu acho que seria essa noção cada vez mais clara de que tanto o digital quanto o físico, eles tendem a ter suas fronteiras borradas cada vez mais.